Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, metade da semana. Hoje um dia movimentado dos mercados financeiros e também de commodities, como quase sempre acontece, um destaque nesta quarta-feira para o mercado petróleo. O preço do petróleo descambando no mercado internacional, 3,7% no fechamento de hoje na Bolsa de Nova York, petróleo tipo WTI, 3,1% de queda em Londres, petróleo tipo Brent. Preços aqui numa faixa de 68 a 70 dólares o barril, conforme a bolsa que se tome como referência, e queda refletindo temores com novos surtos da Covid, agora com a variante Delta, que está assustando todo mundo. Na China já há ameaças de novas interdições, lockdowns em algumas cidades, em algumas regiões, preocupação também nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, ou seja, no mundo inteiro. Aqui no Brasil não é muito diferente. Preocupação que isso possa dar mais uma vez uma travada na recuperação da economia global. E o petróleo responde rapidamente a esse tipo de tendência. Petróleo que, por sinal, tem um outro fator de queda aqui, que é o aumento da produção, a retomada do aumento da produção pelos países da OPEP a partir de agosto, coincidindo com esse temor aqui de queda no consumo em função da variante Delta do coronavírus. A grande preocupação dos mercados nesta semana tem sido a variante Delta. Mercado financeiro aqui no Brasil, dólar caiu um pouquinho hoje, vamos ver aí, 5,19, números redondos, 5,186, menos 0,1%. Bovespa caiu, deu uma despencada hoje, 1,4%, 121.801 pontos no encerramento dos negócios de ações desta quarta-feira. Mercado de commodities agrícolas, vamos lá, vamos para a Bolsa de Chicago, soja em alta. Deu uma recuperada hoje, alta de 0,6% no encerramento dos negócios na Bolsa de Chicago, basicamente por fatores técnicos, de muita volatilidade, por sinal. Os preços andaram dos dois lados da tabela aqui. Preocupação com a produtividade da safra americana, foi um dos fatores que levaram a essa recuperação dos preços, depois de vários dias aqui que os preços ficaram mais no lado negativo da tabela. Produtividade, com expectativa aqui de que fique um pouco abaixo do previsto inicialmente, em função de clima que foi desfavorável até agora. As condições das lavouras americanas, conforme divulgado na segunda-feira pelo USDA, mostram aqui uma queda na qualidade. É efeito do clima. O clima não está ajudando muito a safra americana, tanto de soja quanto de milho. Deu uma melhorada, tem perspectiva agora de chuvas, mas ainda chuvas esparsas aqui, ou seja, não existe ainda uma regularidade climática que possa garantir uma produção normal, digamos assim. O milho deu uma recuada hoje, caiu 0,9%, basicamente por preocupações com a variante Delta da Covid, que afetou vários mercados hoje. O milho foi um deles. Não foi diferente em outros setores. Trigo também, variante Delta aqui preocupando sobre a recuperação da economia mundial. Tudo isso afetando vários mercados. E dois deles foram o milho e o trigo na Bolsa de Chicago. O arroz também deu uma caída hoje, 1,8%, arroz em casca em Chicago. Vamos ver a Bolsa de Nova York, como é que se comportou hoje. Algodão com alta, 0,5%. Tem uma rompida aqui numa linha técnica de resistência de 90 centavos de dólar por libra-peso, ou seja, rompeu essa resistência. Isso é um fator de alta técnica para os preços. Além de indicadores aqui de um aumento de demanda, indicado aqui pelo Conselho Internacional do Algodão, o ICAC, divulgou estatísticas hoje sobre oferta e demanda. Isso acabou repercutindo positivamente nos preços do algodão. Café arábica deu uma recuperada hoje, cobertura de posições vendidas, um fator técnico, portanto, depois das quedas dos últimos dias. Café arábica dando uma recuperada, 0,5%. E de olho aqui em previsão de novas geadas aqui para o Brasil na segunda quinzena de agosto. Continuam preocupando. Café robusta deu uma recuada hoje, caiu 0,1%. Açúcar também. Açúcar bruto em Nova York. Pressão também dos preços do petróleo, uma queda aqui de 0,3%. Mas permanece preocupação com a safra brasileira de cana, com essa previsão de mais geadas que já afetaram a produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil e também do próprio açúcar, mas com previsão de novas geadas, o mercado se mantém aí na defensiva, caiu hoje 0,3%. Função do petróleo, mas temperado por essa preocupação com geadas que segurou aqui uma queda maior.
que mais? Vamos ver para o suco de laranja. O suco de laranja deu uma disparada hoje em Nova York, em 2,8%, uma alta forte. Preço aqui acima dos 130 pontos, $1,32 por libra-peso no encerramento dos negócios do dia em Nova York. Cacau caiu, 1,4%. Boi gordo no mercado futuro B3 com leve queda de 0,2%. E o dólar, conforme a gente já viu, caindo um pouquinho, 0,1% no encerramento dos negócios de câmbio desta quarta-feira. Expectativa com divulgação daqui a pouquinho, a gente vai tentar dar aqui ainda no programa, a divulgação da nova taxa de juros, tem reunião do Copom hoje, que encerra hoje, com indicativo de que vai aumentar a taxa Selic, taxa básica de juros da economia. Expectativa do mercado é de uma alta de 1%, de 4,25 para 5,25, para dar um choque aqui na disparada da inflação. Essa é a expectativa. Vamos ver se se confirma. Daqui a um pouco a gente dá a notícia aqui assim que for divulgado. Antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre laranja, suco de laranja. Eu converso agora com Ibiapava Neto, que é diretor executivo da Citrus BR. Sabe tudo sobre laranja e sobre suco? Ibiapava, muito boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui no nosso... Faz tempo que a gente não conversava. Acho que você estava de férias, né? Já voltando aqui com muita demanda de informações sobre a nossa safra de laranja. Preocupação inicialmente com falta de chuvas, né, Ibiapava? E agora com geadas. Como é que está a situação da safra nova que já começou? Muito boa noite, Ibiapava. Bem, boa noite, Silmar. É verdade, eu estava de férias, né, já recuperado aqui, e no meio dessa turbulência toda. Realmente a gente tem um ano aí que ele é bastante desafiador, a gente já começa com uma safra que quebrou um efeito de bianualidade positiva. Ela é um pouco maior do que a safra do ano passado, mas ainda assim uma safra que não é das maiores. E aí a gente começou com essa safra com uma restrição hídrica importante, e agora vieram, né, as geadas. Foram 2 geadas. A primeira, ela afetou um pouco mais regiões de baixada, e essa segunda foi um pouco mais generalizada em outras regiões. No próximo dia 10 de agosto, daqui a alguns dias, o Fundecitrus ele vai fazer uma reestimativa de safra, que a gente vai ter uma noção real do tamanho aí do estrago, do impacto que ela teve sobre a safra de laranja. O que a gente sabe que sim, que algumas regiões elas foram afetadas, e principalmente a cultura do limão sofreu um pouco mais porque ela é mais suscetível. Agora, com certeza também a gente deve ter algum impacto aí na safra da laranja, seja pela questão da seca, que diminui o tamanho dos frutos por conta da falta de água, ou mesmo aí por conta aí de problemas decorrentes das geadas. Então, é muita coisa para ver, Silmar. Ô, Biapava, como é que foi, só para fazer um comparativo aqui, a safra desse ano, a esperada, que é uma safra de ciclo alto, comparada com a safra do ano passado? Como é que estão os números aqui para a gente fazer comparações depois? Vamos lá, a gente tem esse ano uma safra de 294 milhões de caixas. A do ano passado foi uma safra aí, ao redor de 265. Então, ela é um pouco maior. Só que só para a gente comparar, Silmar, vamos pegar como comparação a safra... Obrigado, um abraço. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Como a gente viu aqui, o Banco Central confirmou a expectativa do mercado, é um forte talagaço aqui na tentativa, pelo menos, de tentar segurar a inflação aqui com um aumento forte da taxa Selic. É a primeira vez que ocorre um aumento dessa envergadura de 1 ponto percentual numa única reunião do Copom em 18 anos. Tem 18 anos que isso não acontecia. Antes, até agora, os aumentos da taxa Selic eram gradativos, né? Graduais, 0,25, 0,50, 0,75 e agora 1% direto já. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. Olha, o Plano Safra 2021-22 começou já com um recorde de procura de crédito pelos produtores. Ou seja, mês de julho, que é o primeiro mês da temporada agrícola, já começando com um recorde de demanda de crédito agrícola para o plantio da próxima safra. Em julho, os produtores rurais acessaram quase 27 bilhões de reais em financiamentos, montante 15% superior ao valor de empréstimo ao campo registrado no mesmo período do ano passado, ou seja, em julho do ano passado. O maior volume desembolsado em julho foi destinado ao custeio agrícola, o custeio da produção, com 16 bilhões, um incremento de 12% em relação a 2020.
A comercialização e industrialização mantiveram o ritmo de acesso com 1,7 bilhão e 1,9 bilhão, respectivamente. Os bancos públicos continuam na liderança do mercado de crédito agrícola, puxados pelo Banco Brasil, que já emprestou mais de 10 bilhões só no mês de julho. O montante total disponível para crédito rural nesta temporada, que vai até junho do ano que vem, é de 251 bilhões de reais. E o texto base do projeto sobre regularização fundiária foi aprovado na Câmara dos Deputados. Vamos ver. O texto base da proposta foi aprovado por 296 votos a favor e 136 contra. A Câmara rejeitou todos os destaques pedidos para se alterar pontualmente o texto e a proposta seguirá agora para análise do Senado. Entre as modificações, o projeto aumenta o tamanho da propriedade ocupada, que poderá ser regularizada com a dispensa de vistoria pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Agora à tarde eu conversei com o Simão Pedro de Lima, que é diretor superintendente da Expocacer, que a Expocacer é a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, ao Cerrado Mineiro, lá de Patrocínio, sobre os efeitos das geadas, agora do mês de julho, sobre o café na região do Cerrado, que dificilmente é atingido por geadas, e esse ano foi exceção. A geada chegou até lá em cima, não ficou só restrita ao sul de Minas, como normalmente acontece. E teve efeito danoso por lá também, embora menor que no sul de Minas, o efeito é bastante negativo, conforme nos conta aqui o Simão Pedro de Lima, diretor executivo da Expocacer. Vamos ver. De fato, é raro, não é um acontecimento constante, né, na região do Cerrado, essas geadas tão abrangentes. Vez outra, temos geadas em regiões de baixada, mas essa, acontecida no último dia 20, foi uma geada de grande intensidade e de grande área atingida, né, grandes hectares. Né? Nós calculamos aqui na região de Patrocínio, o Cerrado, melhor dizendo, em torno de 40 mil hectares foram afetados pela geada. Quanto a danos, o que nós podemos hoje dizer é justamente a área afetada. Quantidade de café comprometida ainda precisa de um certo tempo para ser avaliado, porque depende ainda das condições climáticas. Nós estamos passando por períodos de seca, depende da regularidade de chuvas, depende do que a florada vai demonstrar. Mas o que nós temos é que áreas afetadas tivemos um percentual significativo de lavouras que foram afetadas em níveis de 100%, ou seja, o produtor não terá colheita ano que vem. Outras afetadas em 40%, 60%, 30%. Então, foi muito diferente a afetação em cada produtor, mas toda a região sofreu com esse efeito de geada. Então, qualquer número que dissermos hoje relativo à quantidade de café que possa ser comprometida para a safra do ano que vem, já que os efeitos da geada afetam a safra seguinte, quaisquer números que dissermos agora serão números assim não fundamentados. Mas há aqueles que dizem que o Cerrado pode recuar aí entre 2 milhões de sacas, 2 milhões e meio, há aqueles que dizem que pode ser um pouco menos. Então, a prudência nos diz que é melhor aguardar os acontecimentos da própria natureza e do ciclo até a florada para falarmos em quantidade. Mas em termos de área afetada e em termos de número de produtores afetados, foi algo muito maior do que já aconteceu aqui no Cerrado. Então, nós podemos dizer que nessa região aqui do Cerrado, em torno de 40 mil hectares foram atingidos, e nós temos em torno aí de 1.500 ou mais produtores que foram afetados, uns mais, outros menos, com esse efeito da geada. Esses 40 mil hectares representam mais ou menos quanto da área total, percentualmente? Mais ou menos. Em termos de área total, vai representar em torno de 25% da área. Só que nós temos que observar que 25% da área são mais de 1.500 produtores. Então, e quando olhamos a área afetada, foi muito afetada.
Então, falar em termos médios é algo que não vai representar a realidade do efeito, né? Ou seja, da afetação econômica àquele grupo, né, grande de produtores. Então, em termos de área, olhando o Cerrado como um todo, porque há regiões que não são propícias mesmo à geada, fala-se hoje em levantamentos da Emater, que é o órgão do Estado de Minas, que cuida da agricultura. Então, segundo esses dados da Emater, e deixando claro, são dados preliminares, em torno aí entre 20% e 25% da área total do Cerrado. Eu digo dados preliminares porque continuam sendo feitos levantamentos e há um aspecto da geada que precisa ser observado, que é o caráter progressivo do dano. Nos primeiros dias verifica-se um dano, depois, com o passar dos dias, vai se verificando outros aspectos que vai mostrando que a área pode ser um pouco maior. Cerrado também atingido pela geada, vamos ter uma produção bem menor do que o previsto no ano que vem, que é a safra que está sendo afetada. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais dessa quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã.